Os benefícios do exercício, todo mundo já sabe. Mas o que as pessoas ainda não conseguem encaixar é quanto de exercício que você precisa fazer na semana. E aí já vem esse pensamento: preciso treinar todo dia para ter resultado? Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês e vez ou outra eu trago um tema que julgo como interessante. E essa aqui foi uma dúvida muito interessante que um seguidor mandou nas nossas lives que acontecem toda segunda-feira às 8 horas da noite. Danilo, precisa treinar todo dia para ter resultado? Para ter hipertrofia, para otimizar o emagrecimento? Então vamos nessa, vamos aprender, galera, a ser fit. Que negócio é esse? F de frequência, I de intensidade, T de tempo e o segundo T de tipo. Peguem esses dados, esses valores, que certamente vocês vão ficar mais próximos dos seus objetivos com eles. Um breve parênteses aqui, esses vídeos têm um conteúdo educativo e eles não substituem a necessidade de um acompanhamento, de uma avaliação com médico, com especialista, para que você faça a prática regular do seu exercício com volume, com intensidade, com segurança, tá certo? Então, todo mundo aí que está assistindo por agora, busca uma avaliação médica, façam a sua avaliação pré-participação para saber se você está apto e o quão apto você está à prática do exercício. Fechou parênteses? Vamos para o primeiro F. Frequência. Aqui eu já vou responder a grande dúvida. Sejam mais ativos que inativos durante a semana. Pensando na população geral, colocando ali todo mundo no mesmo balaio. Algumas pessoas vão ter umas peculiaridades, umas necessidades um pouco maiores, outras um pouco menores. Mas a grande média da população a gente vai conseguir colocar aqui. Mais dias que menos dias ativos. Então, se uma semana tem 7 dias, se você consegue encaixar exercício pelo menos em 4 desses dias, já está em uma zona de proteção da parte cardiovascular, benefícios do contexto ósseo-muscular. Então você, se faz isso aqui, exercício não é remédio, você já está colocando a dose, a quantidade na semana suficiente para você controlar doenças. E aí vem o detalhe, como que eu distribuo, como que eu divido esse comprimido. Por quê? Se você toma 4 comprimidos no mesmo dia, é diferente de você tomar um comprimido dia sim, dia não. E aí, se você objetiva dessa forma, pelo menos em dias alternados, você fica coberto o tempo todo nesse seu processo, nessa sua jornada. O segundo ponto, I, intensidade. Quão intenso essa prática do exercício ela tem que ser? Não é para ser leve não, gente. Tem que jogar sobrecarga, tem que jogar uma intensidade. E aí vem o teste da fala para vocês avaliarem quão intenso está esse seu treino. Eu estou aqui tranquilo, sentado, conversando com todo mundo, porque eu estou fazendo uma atividade de baixa intensidade, de baixo gasto calórico. Eu estou sentadinho aqui só conversando com vocês, numa boa. Mas se eu pego, troco minha roupa, começo a correr, começo a fazer uma sessão de crossfit, sei lá, vou pedalar, vou nadar, uma das coisas que começa a acontecer é que a minha fala vai começar a ficar dificultada. Então, quando eu começo a ter uma dificuldade de falar durante a execução do meu exercício, eu entrei de uma zona de baixa para uma zona de moderada intensidade. E aí, se eu aperto um pouquinho mais essa intensidade, esse tempo, essa velocidade de execução, as minhas palavras, elas ficam cortadas ou eu fico com uma incapacidade de falar. Então, aqui eu estou em uma alta intensidade. E a zona, a dose do remédio precisa ficar flutuando aqui, ó, entre essa moderada a alta intensidade. Obviamente, isso é uma coisa muito simplista, mas a gente consegue pegar e destrinchar com muita ciência esse processo aqui. Se a gente tem, por exemplo, um teste cardiopulmonar, que é aquele teste ergométrico junto com aquela máscara, a gente consegue colocar essas zonas. Então, quanto de zona mais próxima para o gasto de gordura você tá, quanto de zona mais próxima para o controle de hipertrofia que você tá. E aí a gente tem uma escala de percepção de esforço que vai ter uma correlação com a frequência cardíaca. Quando você faz exercício, uma das coisas que começa a ter a demanda, né? Você começa a ter a contração muscular. Então esse músculo, essa engrenagem do músculo, começa a girar uma engrenagem do seu pulmão,
que começa a girar uma engrenagem do seu coração e faz com que o seu coração comece a bater um pouco mais rápido. E aí é esse batimento do coração, nesse momento um pouco mais rápido, que vai gerar os grandes benefícios cardiovasculares dessa intensidade desse treino. E aí vem para o terceiro ponto, que é o tempo. Quanto tempo eu preciso passar numa sessão de exercício? Galera, é muito menos do que vocês imaginam. E se vocês tivessem esse entendimento antes, todo mundo fazia exercício. Porque pequenos blocos de movimento já exercem benefícios aí para o nosso corpo. Então a gente está falando de média de 150 a 300 minutos dessa atividade quando você está em moderada intensidade, ou de 75 a 150 minutos quando esse exercício fica em alta intensidade. E aí, para a gente arredondar essas contas, vamos colocar que você consegue fazer 5 vezes na semana. 5 vezes 150 minutos, eu estou falando de 30 minutos em um dia. Você passa aí, ó, vídeo no TikTok, no Instagram, no próprio YouTube aqui, você passa mais de 30 minutos vendo vídeo. Então, não é falta de tempo, é só uma questão de falta de prioridade. Falta de entendimento, de educação. E isso eu estou falando em zonas otimizadas. Mas já tem estudos mostrando que, gente, é assim, é muito pouco. Se você já começa a fazer 15 minutos, eu estou falando de 15 minutos em uma semana. Vou fazer um treino um pouquinho mais forte, 15 minutos ali no meu sábado. Isso já tem benefício, já tem algo de proteção cardiovascular, já tem algo de estímulo para a sua hipertrofia, algo de estímulo para você construir, manter, né, uma massa óssea nesse processo de envelhecimento. Então, 15 minutos na semana todo mundo tem. Obviamente, quando você aumenta a dose, você também vai ter o aumento desses benefícios. O que acontece, às vezes, é que as pessoas ultrapassam. Então, se essa zona de treino ela fica maior do que aqui, alguns efeitos colaterais, alguns efeitos negativos começam a surgir. E existem alguns dados clínicos para que você avalie a sua frequência cardíaca, o seu peso, a parte laboratorial. Existem alguns exames que vão ter correlação com antes desse fenômeno de excesso de treinamento acontecer. Isso pode ser visto, né, por um profissional, especificamente o médico do esporte, vai saber conduzir você para que você aumente sua performance, reduzindo essa chance de lesão. Então, deixo esse entendimento, essa curiosidade, essa necessidade para que você que tem mais altos volumes, mais altas intensidades, busque um médico do esporte para você. E aí a gente vai fechar com o segundo T. Tipo. Qual o tipo de modalidade que vai ter o melhor benefício para o meu corpo? A gente tem basicamente, né, 2 tipos de exercício. Você tem o exercício aeróbico e o exercício resistido. Mas a gente tem uma predominância. A gente não consegue isolar. Existe uma predominância do exercício resistido e uma predominância do exercício aeróbico. Exercício não é remédio? Existem medicações que se potencializam. Medicações que quando você junta 2 mais 2, não necessariamente vai ser 4. O resultado vai ser 10, vai ser 20, vai ser 100. Depende da pessoa que está tomando essa medicação. De quanto que esse exercício é capaz de gerar as adaptações metabólicas, cardiovasculares, osteomusculares. E aí, eu não fiz esse movimento aqui à toa. Se a gente intercala um exercício aeróbico com outro dia de um exercício com predominância resistida, vem o terceiro dia com aeróbico, o quarto dia com resistido, o quinto dia com aeróbico, a gente otimiza, a gente potencializa esses exercícios. E aí, por exemplo, se você está engajado em alguma atividade que naturalmente já mescla os dois, como por exemplo o crossfit, cross-train, treinamentos funcionais, treinamentos que envolvam movimentos multiarticulares, não especificamente somente como a gente vê ali na musculação, que você isola uma articulação, não significa que isso aqui é ruim, ao contrário, isso aqui potencializa o resultado, o efeito do outro. A gente precisa entender o encaixe dessas peças do quebra-cabeça. Esses seus resultados, eles são ainda mais potencializados por um menor espaço de tempo. E para a gente concluir toda essa história, todo esse processo, tempo todo mundo tem, o que falta é educação. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão de novos temas? Joga aqui, vamos ter esse bate-papo. Não deixa, né, de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.